Bom dia, amada igreja, que prazer maravilhoso estar mais uma vez junto com os irmãos, para cultuarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Mais uma semana se passou e o Senhor nos abençoou com a saúde, nos abençoou com o alimento, nos abençoou com o vestuário, e nós temos muito o que agradecer a Deus, e nós vamos fazer isso a partir deste momento em forma de culto, em forma de louvor e em forma de adoração ao nosso Deus, amém? Quero aproveitar, como já temos feito todos os cultos, pedir para o irmão estar compartilhando. Agora você vai ter autorização para pegar o seu celular, mexer nele aí, ir para o WhatsApp, pegar o link que o irmão Rafael já colocou lá no grupo do WhatsApp da igreja e compartilhar. Compartilhe com os amigos, compartilhe com o grupo da família, compartilhe no grupo do futebol, da pescaria, do tricô, da cozinha, não importa, compartilhe com o pessoal para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis e para que essas pessoas também sejam abençoadas por esta palavra, por estes louvores que serão ministrados nesta manhã, tá bom, meu querido? Feito isso, quero te convidar novamente a prestar atenção no culto, para que você olhe para cá. Agora abandone os seus afazeres, é momento de culto. Chama a criança para o lado, coloque ela do lado para assistir o culto com o irmão também, e vamos dar início ao culto desta noite, falando sobre os nossos aniversariantes. Nessa semana aqui se inicia, nós temos o dia 14/2, a irmã Neide Aparecida, completando o aniversário. No dia 15/2, Camila Martins Lourenço. No dia 16/2, Jalmo José de Oliveira. No dia 16/2, irmão André Correia Costa Lopes. No dia 18/2, irmão Diego dos Santos Conceição. No dia 18/2, irmão Robério de Assunção. E no dia 18/2 também nós temos bodas, 60 anos de um casal que a gente ama muito, irmão Adides e irmã Ruth. Então nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos, e quero convidar os amados para fechar os seus olhos, para que nós possamos orar por eles também neste momento, amém? Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, e Deus maravilhoso, o Senhor nos abençoando, nós podemos ver as bênçãos que também recaem sobre os nossos amados irmãos, e neste momento, de forma especial, nós oramos por aqueles que completam mais um ano de vida, mais um aniversário, Pai querido, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio dos problemas, mesmo no meio da pandemia, o Senhor tem sido fiel com cada um desses irmãos. Pai querido, todos eles gozam de saúde, Pai querido, da alegria de estar com seus familiares, e nós te agradecemos pela oportunidade de caminhar e de conviver com cada um desses irmãos. Abençoa, Deus maravilhoso, a irmã Ruth e o irmão Adides pelos 60 anos de casamento, 60 anos de união, Deus maravilhoso. Eu costumo lembrar e agradecer a Ti, porque são modelos, são exemplo de união, são exemplo de casal para mim, e eu imagino que para muitos outros irmãos. Então que o Senhor conserve a vida e o matrimônio desses Teus servos, Pai querido, porque eles são motivo de orgulho e de alegria para nós, e eu imagino também que para o Senhor, como uma família que está diante do Teu altar. Muito obrigado, são as nossas orações, no nome de Jesus, amém, Senhor, aleluias. Meus irmãos, dito isso, quero convidar a irmã Vivian para que esteja dando continuidade no culto desta manhã. Bom dia, meus amados irmãos, um prazer estar na casa do Senhor, para engrandecer ao nome do nosso Deus, e nós estamos durante este mês de fevereiro trabalhando o fruto do Espírito, textos de Gálatas, e para hoje nós temos o tema longanimidade. O nosso tema central do mês é desenvolvendo o fruto do Espírito em minha vida, e hoje que falaremos da longanimidade, a paciência que gera esperança, estaremos fazendo a leitura bíblica em Hebreus 6, de 11 a 15. Você pode acessar ou pode ver na sua Bíblia, se você estiver olhando o seu celular, este texto para acompanhar conosco, que diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim,
para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Meus irmãos, longanimidade, o longo ânimo, fala sobre esperar, sobre ter paciência, sobre confiar nas promessas do nosso Deus. Nós temos, no nome do Senhor, esperança no futuro. E é isso que nós estaremos louvando deste momento, com o cântico do hino de número 62 do nosso cantor cristão. Nome precioso, nome de Jesus, que traz esperança no futuro. Você pode se levantar aí onde você está na sua casa, cantar conosco. Use a sua voz, as suas palmas, o seu sorriso e muito mais, o seu coração. E entregue este louvor em adoração ao nome do Senhor. Levo contigo o nome de Jesus Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome poderoso.
Neste momento teremos o momento de dedicação de bens e vidas com o pastor Isaac. Meus amados, esse é um momento conhecido, um momento de alegria, um momento de entrega e um momento em que a igreja faz com amor no coração. Eu tenho dificuldade em acreditar que algum dos nossos irmãos ou algum dos nossos membros façam esse momento, celebrem este momento. Na verdade não seria celebrar, mas façam este momento com tristeza no coração. Imaginam que todo crente, quando vem à casa do Senhor e se dispõe a ofertar ou trazer o seu dízimo, a sua oferta, ele faz com alegria e com amor no seu coração. E você que ainda não experimentou essa alegria, não experimentou esse amor, eu digo isso olhando para trás há um tempo, quando eu era mais jovem, eu cresci em casa aprendendo, que dizimar, que ofertar era um caminho que o cristão precisava seguir para que ele pudesse abençoar a sua igreja e para que ele pudesse abençoar o crescimento do reino. Então isso se tornava uma obrigação na vida do cristão. A gente não costuma entrar em questões teológicas nessa parte, e eu não entrarei, mas eu cresci aprendendo em casa que isso era uma obrigação. E quando eu fui morar sozinho, e aí passou a depender de mim somente entregar o dízimo e a oferta, porque em casa a mãe estava ali pegando no pé: meu filho, já entregou o dízimo? Já separou o seu dízimo? Já separou a sua oferta? Mas quando dependeu somente de mim, desse momento, de entregar o dízimo e a oferta, então houve um momento em que eu deixei de fazê-lo. E durante um tempo eu não entendia se aquilo me trazia benefício ou malefício. Só que quando eu compreendi, de novo, não pela necessidade do que minha mãe ou do que meu pai falava, mas quando eu compreendi o meu lugar dentro da igreja, o meu lugar no reino, como agente de transformação na vida das pessoas, fazendo com as minhas mãos, ofertando dos meus talentos, ou sendo dizimando, aí eu compreendi a alegria que era dizimar na casa do Senhor. E eu imagino que o amado irmão também tenha compreendido dessa maneira. E você jovem, você adolescente, que não separa o seu dízimo, que não separa a sua oferta, e que gasta aí com 300 outros tipos de coisas diferentes, mas não se lembra disso, eu digo para você que é uma alegria tremenda em separar o dízimo e a sua oferta para trazer à casa do Senhor, e observar que isso tem sido gasto de maneira correta, para abençoar as pessoas que precisam, e para que o trabalho da sua igreja não pare. Então, este é o momento de dízimo e oferta, também é um momento de dedicação de bens e vidas. E eu não poderia falar desse momento, um momento em que a gente sempre ora pelos nossos irmãos, sem lembrar de dois pedidos muito importantes. O primeiro é o pastor Ageu. O pastor Ageu é o pastor emérito dessa igreja. Ele esteve à frente dessa igreja durante 55 anos, hoje aposentado com 94 anos de idade, mas o pastor Ageu se encontra no CTI. O pastor Ageu tem problemas com pressão alta, problemas de coração. Ele estava internado no CTI, saiu, foi para um leito normal, mas retornou aí ontem ou hoje, se não me engano, e está no CTI novamente. Então ele carece das nossas orações. E também o ministro de música Jeremias. Jeremias foi ministro de música nessa igreja durante quase 10 anos, ou 10 anos, se não me engano. O ministro Jeremias é casado, tem 4 filhos, uma família linda e maravilhosa, mas o irmão Jeremias está com Covid, foi diagnosticado positivo com Covid, começou o tratamento, infelizmente teve 50% do seu pulmão tomado, está naquele quadro inflamatório aqui da Covid, que é os pulmões, e a respiração um pouco dificultada, e está no CTI, carece muito das nossas orações, meu irmão. Então eu convido você nesse momento, além de separar o seu dízimo e a sua oferta, também estar orando pelo pastor Ageu e pelo ministro de música Jeremias, tá bom? Se o irmão sabe de mais alguém que necessita de oração, que está precisando neste momento por uma enfermidade ou algum outro motivo, coloque lá no grupo do WhatsApp da igreja, para que nós possamos estar lembrando e orando aqui. Nós vamos estar cantando,
E no final da canção nós vamos ter um momento onde nós vamos estar orando pelo pastor Ageu, pelo ministro Jeremias e também pelos dízimos e ofertas. Amém. O texto bíblico em Provérbios 3, versículos 9 e 10 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meus irmãos, enquanto nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas pelo meio virtual e também entregamos os nossos pedidos ao Senhor, vamos louvar ao Senhor sobre a espera que nós temos na maior de todas as promessas, que é a volta do nosso Senhor Jesus. Vamos honrar ao nome dEle e dizer que nós desejamos que Ele volte. Cante conosco: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Alfa e Ômega. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido, o seu ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tudo virá. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia. Maravilhoso, neste momento, Pai, declaramos, Pai querido, cantando o
o que a tua palavra já nos ensina. Que o Senhor é o alfa, que o Senhor é o ômega, Deus, que o Senhor é o princípio e o Senhor é o fim, Pai querido. O Senhor conhece e o Senhor sabe, Deus maravilhoso, de todas as coisas. O nosso passado está diante de Ti, o nosso presente e o nosso futuro estão diante das Tuas mãos, Deus, e nós Te louvamos por isso, Pai. Muito obrigado, Deus maravilhoso, porque temos a oportunidade, Deus, de nesta manhã trazer na Tua casa, Pai querido, ou através da transferência, entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Pai, muito obrigado por essa condição que temos, Deus. Mas de forma especial, nesta manhã, Pai querido, nós queremos orar. E orar, Deus maravilhoso, colocando todo o nosso ser, todo o nosso coração, colocando a nossa fé nesta oração, Pai, e pedindo pela vida, Deus maravilhoso, do pastor Ageu e do nosso irmão, ministro de música Jeremias, Pai. Deus maravilhoso, os teus servos, os dois estão neste momento num leito de hospital, os dois estão sendo cuidados pelos médicos, pelos enfermeiros, Pai. Os dois neste momento necessitam, Pai querido, que os medicamentos façam efeito, Deus. Os dois neste momento necessitam, Deus maravilhoso, serem cuidados por pessoas. Necessitam da ação de remédios, necessitam da ação de aparelhos. Só que a nossa confiança não está, Pai querido, tão somente nos aparelhos, ou nos médicos, ou nos remédios, ou nas pessoas que estão cuidando. A nossa confiança, Pai, está em Ti, Deus. E baseado nesta confiança, baseado na fé que temos em Ti, baseado na certeza de que o Senhor é Deus, e que é alfa, que é ômega, que é poderoso, Pai, nós pedimos, Deus maravilhoso, pela cura, Pai, dos nossos amados irmãos. Deus, visita o Jeremias, Pai, se houver algum desconforto, alguma dor nesse momento, Deus maravilhoso, que o Teu Espírito Santo esteja ali, Pai querido, fortalecendo, trazendo tranquilidade, amenizando este sofrimento. Da mesma maneira, Pai, o pastor Ageu, Teu servo, que durante tanto tempo dedicou a sua vida a este ministério, Deus maravilhoso, sabemos que Ele não tem sido abandonado, que Ele não é abandonado e nunca foi, Pai, e que os Teus anjos estão lá agora, acampados, Deus maravilhoso, batalhando, lutando, Pai querido, pela vida do Teu servo. Deus maravilhoso, de igual forma o ministro Jeremias, Pai, os Teus anjos estão ali acampados, Pai querido, cuidando de cada coisa, cada procedimento que está sendo feito, Pai, com o Teu servo. Deus maravilhoso, que a infecção venha cessar, Pai, que os pulmões retomem, Pai querido, o seu ar novamente, a sua força novamente, Pai querido, que haja o reestabelecimento da saúde do Teu servo. Da mesma maneira o pastor Ageu, que o seu coração volte a bater, Pai querido, de forma correta, Pai, que haja compasso nessas batidas, que a sua pressão se estabilize, Deus, e que ele venha retornar à sua casa, e que a tua igreja possa glorificar de pé, sabendo que o Senhor é aquele que tem feito e continua fazendo e fará milagres e maravilhas no meio do teu povo. É a nossa oração, Pai. Tu és alfa e Tu és ômega, e nós cremos nisso, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Nós esperamos com paciência no Senhor, e Ele ouve o nosso clamor. No nosso Deus podemos confiar, e não precisamos estar ansiosos com coisa alguma, porque é o Senhor, o Deus imutável, que está conosco, e nele depositamos a nossa esperança.
vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu confiarei em Ti, Senhor. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Suas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Nós confiamos no Teu grande amor, Senhor. Queremos Te pedir que o Senhor nos dê um coração como o Teu, que o Senhor nos dê uma longanimidade, uma paciência que vem de Ti, Senhor, para confiar nas Tuas promessas, para agir da maneira correta, para esperar com paciência pelo Senhor, sempre e a cada dia, desejando a Tua vontade e a Tua vinda nas nossas vidas. Queremos declarar, Senhor, que confiamos em Ti, e por esta longanimidade, esta paciência que o Senhor mesmo nos dá, queremos ser, Senhor, pessoas de bom trato como as outras pessoas, pessoas que não têm ansiedade sobre o porvir, mas pessoas que sim têm esperança no nome do nosso Senhor Jesus. Nos ensina, Pai, a confiar em Ti. Nos ajuda, Senhor, a cada dia crescer e entender e aprender a esperar e confiar a cada dia em Ti, Senhor. Confiarei. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer
prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Amém. Nós convidamos o pastor Isaac para a palavra dessa manhã. Amém, aleluias. É muito bom poder cantar e cultuar a Deus, dizendo que a nossa confiança, que o nosso ser, que tudo aquilo que nós depositamos de esperança está no Senhor. Então nós louvamos a Deus por isso. Prosseguindo, meus irmãos, como o domingo passado, nós estamos trabalhando em cima do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito. Então nós já abordamos os 3 primeiros frutos do Espírito. Nós já falamos sobre o amor, nós falamos sobre a alegria, falamos sobre a paz. Hoje, na parte da manhã, nós vamos estar falando sobre a longanimidade, uma palavra um pouco diferente da que nós costumamos usar. Para muitos ela caiu já no desuso, né? Não se usa mais tanto essa palavra, mas nós vamos ver um pouquinho da definição dessa palavra, e nós vamos ver por que o apóstolo Paulo utilizou-se deste gomo do fruto do Espírito, dessa palavra, dessa qualidade, para dizer ao povo ali daquela região da Galácia, dos irmãos, a importância dessa qualidade. Ela tem uma importância, senão ele não teria dito, e ele ainda coloca dentro deste fruto maravilhoso, que somente o Espírito Santo de Deus pode trazer sobre nós. Então eu quero convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia, primeiro em Gálatas 5, 22, e depois em Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12, Gálatas 5, 22, o texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Colossenses, capítulo 1, versículo 9 a 11, diz o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. Muito obrigado, meu irmão. Sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Pai, muito obrigado pela tua palavra que acabamos de ler nesta manhã. Obrigado, Deus maravilhoso, porque em 2 trechos de textos diferentes nós encontramos o Senhor nos ensinando, nós encontramos o Senhor nos corrigindo, nós encontramos o Senhor nos dando a direção que precisamos seguir, seja no amor, seja na alegria, na paciência, na longanimidade, seja sendo perseverante no Senhor. O Senhor sempre nos instrui, o Senhor sempre nos mostra o caminho correto, visto que o Senhor já nos ensinou que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Fala conosco nesta manhã, Pai querido, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, Senhor, aleluia. Meus irmãos, quem de nós já não passou por uma situação em que teve que contar até 10, contar até 20, talvez contar até 100, porque lhe faltou longanimidade, né? Para não lhe faltar longanimidade, teve que contar, teve que respirar, puxar o fôlego, para não sair dos caminhos, não sair do trilho, não
como costumam dizer alguns, não descer da cruz, catar um pedaço e dar na cabeça do irmão, né? Com o pedaço ali da madeira. Quantos de nós já não teve que fazer isso? Então, nós vamos falar de algo que está dentro deste contexto. Longanimidade não é somente isso, não é só ter paciência. Longanimidade é um compêndio, um complexo de coisas. E nós vamos estar estudando, nós vamos estar lendo nesta manhã sobre isso. O que é longanimidade? É uma das primeiras coisas que nós precisamos definir e saber. Uma das coisas que tem me ajudado a estudar este texto e também a trazer as mensagens é a definição correta da palavra longanimidade. Para quem prega, a gente geralmente vai procurar em fontes diferentes, talvez daqui algum outro irmão pudesse procurar. Então eu procurei em 3 fontes diferentes. A primeira é a palavra no hebraico, e essa palavra no hebraico é erek af, que significa literalmente nariz longo ou respiração longa. Pode ser utilizado das duas formas, mas nariz longo, respiração longa, o que nos arremete, o que nos faz pensar nessa questão da paciência, né? Respirar profundamente, respirar de forma longa, visto que o contrário é aquele que não tem paciência, aquele que se ira fácil. Ele tem uma respiração rápida, ele respira na beirada do nariz, que ele respira com raiva, então ele quer resolver, ele quer fazer as coisas logo, ele respira assim, ele respira ofegante, com raiva, com um desejo de bater, de amassar, de chutar alguém. Então essa palavra no hebraico, erek af, significa respiração longa, nariz longo, aquele que puxa uma longa respiração. Ou o contrário seria aquele que respira de forma rápida, ofegante, aquele que tem desejo de resolver algo rápido. No Novo Testamento nós também temos a mesma palavra, só que agora é transliterado e pronunciado de outra forma. E a palavra grega é macrotimia, vem de macros, longo, e tumos, temperamento, né? Que traz o sentido de longo de alma, ou ainda longo de ânimo, paciente, resistente, ou que tem resistência, constância, firmeza, perseverança, que faz oposição ao destempero, à impaciência, ao comportamento intolerante. Então a palavra grega traz o sentido um pouco mais amplo, com um pouco mais de outras palavras envolvendo essa, que seria paciente, aquele que tem mais resistência, aquele que tem firmeza, aquele que tem perseverança, contrapondo aquele que é impaciente, aquele que é inconstante, aquele que é explosivo, intolerante. E aí nós temos a palavra no nosso termo atual, no português, e dentro da nossa atualidade. O dicionário Aurélio vai dizer que longanimidade é o caráter da pessoa que se suporta as adversidades e que prossegue em seu empenho, apesar dos obstáculos. Bondade que faz desprezar as ofensas, resignado. Em outras palavras, fala de uma pessoa com temperamento bem equilibrado. Então a longanimidade, ela tem todo este contexto. Olha só, ela entra na paciência, ela entra na perseverança, ela entra na pessoa que como é que eu disse aqui, resistente, que tem constância. Ela traz tudo isso consigo. E Paulo não fala essas coisas de maneira aleatória, como eu já disse na mensagem passada. Ele não lança palavras aleatórias, ele lança palavras com significado, ele lança significados para a vida da igreja. Primeiro ele vai dizer que o fruto do Espírito é o amor. O amor é uma necessidade na vida da igreja, e principalmente naquela igreja da Galácia, daquela região onde havia muitos membros, muitos irmãos, e estavam ali tendo discussões teológicas. Aí ele vai falar sobre a alegria que aquela igreja precisava ter, e junto com a alegria ele traz a paz. E daí ele vem falar, depois da paz, olha só que interessante,
ele lança a palavra paz, ele traz o significado daquilo que a paz representa, da paz daquele que está com Deus tem, e daí ele fala daquele que está com Deus precisa ser também longanimidade, precisa ter ânimo longo, precisa ter uma paciência dobrada, precisa ter uma constância maior do que o normal. Esse é aquele cristão que pode ser chamado de longânimo, que tem longo ânimo. Meu querido, por que o cristão precisa ter longo ânimo? Para lidar com pessoas de relacionamento difícil, né? Aquela pessoa que a gente tem dificuldade em se relacionar com ela, aquela pessoa cansativa, porque no nosso meio a gente sempre tem alguém que é cansativo. Aqui eu tenho alguns irmãos comigo que tem alguns irmãos aqui comigo que estão participando da gravação. O irmão Feitosa levantou o dedinho lá atrás, que ele falou que ele é cansativo, mas você não é cansativo não, meu irmão, graças a Deus. Irmão, é tranquilo, existem mais cansativos que você, talvez você até seja, mas é pouquinho, existe sempre no nosso meio aquele irmão cansativo, aquele irmão que você fala um azinho e ele faz virar o alfabeto inteiro, aquele irmão que é uma gota e ele transforma numa enxurrada, aquele irmão que você fala uma palavra com um significado simples, mas ele entende outra coisa totalmente diferente, e aí o problema está causado, né? Nós estamos aí em alta a palavra tombar, né? E para esse irmão a frase dele é: já que é para tombar, tombei, né? Ele leva para ele essa frase aí: não, porque comigo é assim, porque eu sou explosivo, porque Cristo mudou a minha vida, mas eu continuo sendo essa pessoa, meu temperamento é esse, e eu não vou mudar e tal, e ele leva isso para ele. Mas Paulo está me dizendo e me ensinando, com todo amor e carinho que Paulo tinha em seu coração, me ensinando como igreja, como servo de Cristo, que eu preciso ter na minha vida longo ânimo, que eu não posso ser essa pessoa tempestuosa, que eu não posso ser essa pessoa explosiva, que eu não posso ser essa pessoa que causa e procura intriga com todos. Jesus, ele caminhava com os discípulos, ele ensinava os discípulos, e nós tínhamos ali alguém de um temperamento um pouco mais explosivo, né, irmão Feitosa? Nós tínhamos alguém que gostava de andar com espada sempre ali por perto, que se fosse necessário desembainhar essa espada e cortar a orelha de alguém, ele cortaria, inclusive cortou. Mas Jesus estava sempre ali falando: calma, não é assim, vocês não estão aqui para isso, esta não é a função de vocês, bem pelo contrário, no lugar de suscitar a guerra, vocês estão aqui para suscitar a paz, no lugar de ser o tempestuoso, vocês estão aqui para ser a calmaria, no lugar de ser o problema, vocês estão aqui para ser a solução. E é esse que aquele irmão com longo ânimo precisa ter. E daí nós entramos numa outra questão, que é: por que ter essa virtude de ser longânimo? Por que isso? Eu preciso disso na minha vida. A primeira coisa, por que ter longanimidade? Afinal de contas, por que precisamos disso na nossa vida como cristão? Primeiro, porque este ato, esse sentimento, este ser longânimo em nós nos protege. Como assim, pastor Isaac, nos protege? Vou até tomar um golinho d'água aqui e já te falo. A pessoa que é longânima, geralmente ela não se arrepende de ter dito algo ou ter feito algo que não era para ela ter feito. Uma das primeiras coisas que a longanimidade nos protege é desses atos, de falar algo que nós não deveríamos falar, de fazer ou tomar uma atitude que nós não deveríamos tomar naquela hora, e nós só tomamos porque nós não nos preocupamos em exercitar este fruto, de exercitar essa qualidade dentro de nós. E daí, aquele que não tem longanimidade, ele não se preocupa com as brigas, ele não se preocupa com as amarguras, ele não se protege das guerras, das intrigas, dos problemas, bem pelo contrário, ele se lança no meio disso. Ele não tem problema de se lançar na briga, na guerra, no problema, bem pelo contrário. Provérbios 14:29 vai dizer:
O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado, o exagerado, exalta a loucura. Olha só, né? Provérbios é maravilhoso. Me lembro de todos os dias que eu passei na Cristolândia, porque todo o dia, podia ser feriado, podia ser domingo, podia ser sábado, podia ser o dia da Copa do Mundo, o horário do almoço era o horário do provérbio. E daí, como nós temos 31 capítulos, né, nós líamos um capítulo por dia. E os dias que tinha 30, nós líamos menos, ou líamos todo e passávamos o capítulo. Mas eu aprendi tanta coisa lendo Provérbios, eu me lembro muito bem desse versículo, porque na Cristolândia a gente tinha dificuldade dos meninos que vieram da rua, que resolviam as coisas na base da porrada, da facada, da mão, do chute, da briga mesmo. E lá na Cristolândia, em tratamento, eles queriam resolver da mesma maneira. E a gente tinha que estar sempre falando para eles: olha, aqui vocês precisam ter paciência, aqui vocês precisam ter longanimidade. O fruto do Espírito era falado diariamente na Cristolândia. E eu me lembro desse versículo aqui, que o longânimo é de grande entendimento. O que significa isso? Que aquele que procura ter paciência, ele elabora melhor a sua resposta. Aquele que procura ser longânimo nas suas atitudes, ele elabora melhor os seus passos. Ele sabe o que ele vai fazer. Ele sabe que a palavra branda dele naquele momento vai suscitar um momento que não é uma dificuldade, mas que pode ser um momento de comunhão posterior. Ele está diante do problema, o problema está ali, está diante dele, o cenário todo foi feito, só que ele chega ali, ele é um apaziguador. Ele chega ali, ele resolve a situação de outra maneira. No lugar de chegar ali chutando e vamos resolver isso mesmo, porque ele falou de você e você está errado. E não, calma, irmãos, esse não é o momento para fazer isso, ou não vamos fazer dessa maneira, vamos pensar, vamos acalmar os ânimos e vamos resolver esse problema. Então o longânimo, ele foge de problemas, ou a longanimidade evita problemas na vida do cristão. Ao passar por uma adversidade, não adianta nos irarmos. Deus age no tempo certo. Ele não esquece de nós, como está escrito em Deuteronômio 32:4, que diz: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Reto é, longânimo é. Olha que coisa maravilhosa. E nós precisamos aprender com esse Deus. Em segundo lugar, nós precisamos ter longanimidade, porque ela nos faz avançar, nos produz perseverança. Nós lemos no início que lá no vocábulo grego, a palavra longanimidade tem dentro do seu contexto de raiz a ideia da perseverança, a ideia da continuidade, a ideia da persistência, a ideia da perseverança. Então, a palavra longanimidade ou a longanimidade nos faz produzir perseverança. Parece que o longânimo, num primeiro momento, ele está retrocedendo, enquanto deveria avançar, falar e agir. Mas a atitude de um discurso calmo, conciliatório e não ofensivo faz com que tenhamos vitórias em nossas ações. Quantos reis na Bíblia poderiam ter explodido, e porque estavam em maior número, ou porque tinham Deus do seu lado, poderiam ter, não, vamos resolver isso agora, porque eles falaram do nosso Deus, e agora nós vamos resolver essa situação. E não, eles pararam, falaram com Deus, tiveram uma atitude diferente e foram vitoriosos. Para muitos, quando você para ter calma, ou para pensar, ou para analisar a situação, parece que você está retrocedendo, parece que você é o fraco da conversa, né? Quantas vezes a gente já não ouve isso, né? Ah, mas fulano ele é muito calmo, ele não sabe resolver a situação, ele não sabe resolver o problema. Não, a pessoa longânima, ela sabe sim, e ela resolve da melhor maneira possível, porque ela para e ela pensa. Então o longânimo, ele não dá um passo atrás para nada,
ele dá um passo atrás para analisar a situação. E ele analisa a situação com outros olhos, e é isso que a igreja precisa ter. Quantas vezes nas nossas igrejas nós não suscitamos discussões, nós vemos problemas acontecerem, e nós queremos resolver na força do ímpeto, do momento, da raiva. E daí a palavra de Deus vai dizer que a igreja não pode andar assim. Bem pelo contrário, a igreja precisa ensinar o mundo a andar de outra forma. Quantas vezes, meu querido, lá na sua família, você tentou resolver um problema sendo tempestuoso? Quantas vezes faltou para você a calma? Quantas vezes faltou para você a longanimidade, a paciência? E aí, por agir dessa maneira, o irmão provocou uma situação que não precisava ser provocada. Quantas pessoas dentro das nossas igrejas nós conhecemos que não falam com os irmãos, que o filho não fala com o pai, que o pai não fala com a esposa, que por causa dessas situações, porque não teve longo ânimo. Quantos relacionamentos nós vemos acabar porque dentro da discussão do casal, porque casal discute, tá bom, meu irmão? Não acho que é só esse mar de rosa. Existe um momento da discussão, da conversa, de resolver, de acertar os ponteiros, mas dentro desse momento é lançada uma palavra da raiva, a palavra da ira, a palavra que está longe de ser longânima. E daí você joga na cara do seu cônjuge algo que você já tinha dito que tinha perdoado. E daí na hora da raiva você lembra de uma situação passada que você disse que já passou e que não teria mais problema. Que na hora da raiva você lança um defeito dessa pessoa, do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo. Ah, mas por que você é assim? Mas por que esse cabelo seu vive desgrenhado? Mas por que você não se arruma, homem? Por que você só vive aí sentado no sofá? Por que isso, por que aquilo? Você é vagabundo, você é preguiçosa. E daí a palavra foi lançada, né, meu irmão? Aí o estrago está feito. E Paulo traz esse ensinamento exatamente para que nós não venhamos causar esse estrago na nossa família, não venhamos causar esse estrago no meio dos nossos amigos, nós não venhamos causar esse estrago no meio da nossa igreja. Por isso nós precisamos sempre, antes de explodir, pensar aí nesse versículo. Paulo me ensina a ter ânimo dobrado. Paulo me ensina a ter longo ânimo. Paulo me ensina a ter paciência. A Bíblia me ensina isso. Eu olho para o maior exemplo de cristão da face dessa terra, Jesus Cristo, e ele teve paciência, ele foi longânimo. Em terceiro lugar, a longanimidade nos faz conquistar as promessas de Deus. Além da fé que precisamos, também precisamos da longanimidade para desfrutarmos do melhor de Deus para nós nessa terra. Hebreus 6,12 diz: não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. E daí ele está falando sobre os profetas, sobre os homens de Deus. Ele está falando sobre os heróis da fé, aqueles que tiveram longanimidade, paciência, que esperaram o momento da promessa. E aquele que tem esta longanimidade no Senhor, ele espera com paciência, e ele espera com fé, e ele espera na certeza de que vai acontecer aquilo que o Senhor nosso Deus planejou que acontecesse. Isso me faz lembrar de Moisés, quando Moisés ele bate na pedra 2 vezes no lugar de tocar, e por um momento de raiva, por um momento de fúria, porque as pessoas que estavam à sua volta estavam reclamando, murmurando: ah, mas Moisés, eu estou com sede, ah, mas Moisés não tem comida, ah, Moisés está com essa dificuldade de passear no deserto e caminhar no deserto, eu já não aguento mais viver nessa dificuldade de deserto. E cadê a água, Moisés? Moisés, você chegou, cadê a água? A água, Moisés. Eu me lembro de Isadora. Isadora, quando quer alguma coisa, meu irmão, misericórdia. O que ela estava pedindo antes de ontem? Não sei se era docinho, se era água, mas ela veio para mim, oi? Melancia. Ah, é melancia. E meu irmão, ela veio: papai, me dá melancia.
pai, me dá melancia, pai, me dá melancia, pai, me dá melancia, pai, me dá melancia. Eu falei, calma, Isadora, já eu pego a melancia para você. Ela virou para a mãe dela, mãe, me dá melancia, mãe, me dá melancia, mãe, me dá melancia, mãe, me dá melancia. Gente, ela falou umas 20 vezes, e a gente ficou olhando para ver até que hora ia. Ela quietou, mas ela só não quietou assim, ela foi lá na geladeira, pegou a melancia, trouxe e jogou em cima do sofá assim um pedaço. Pai, me dá melancia, pai, me dá melancia. Então eu fico imaginando o povo chatinho como Isadora, em cima de Moisés, falando, Moisés me dá água, Moisés me dá água, Moisés me dá água, Moisés me dá água, me dá água, Moisés, Moisés me dá água. Lá no deserto, lá no Egito tinha água, Moisés, me dá água, Moisés, Moisés, cadê a água? Moisés, meu filho está com sede, Moisés, cadê a água? Moisés, água, Moisés, a gente já está caminhando no deserto, água, Moisés, água, Moisés. Já enjoei vocês, né? Imagina Moisés. E daí Moisés, ele se irou e ele bateu na rocha 2 vezes, e como penalidade, porque existia todo um significado naquilo que ele estava fazendo, naquela caminhada do povo no Egito, havia todo um significado. Isso é tema para um sermão posterior, que dá um sermão gigante, mas aquela pedra ali significava naquele momento a presença de Cristo na vida do povo, e não era para ele bater, era para ele tocar. Acontece que a falta de paciência nesses momentos, e às vezes é difícil ter paciência, às vezes a gente vai estourar, às vezes nos faz ficar longe do que foi prometido, nós mesmos nos distanciamos da promessa. Aqui no caso Moisés, lhe foi prometido a terra que manava leite e mel, e cujos seus pés não pisaram. Então tenha cuidado, meu irmão, porque às vezes por causa da sua falta de paciência, por causa da sua ira, por causa desse espírito indomável que o irmão tem, o irmão talvez não esteja alcançando muitas promessas, talvez o irmão não esteja conseguindo viver o melhor de Deus nessa terra, que é viver em paz e com tranquilidade. Caminhando para o final, meu irmão, eu quero dizer que você tem que ter longo ânimo para com o seu próximo, né? Eu já venho dizendo isso desde o início, mas eu quero dizer isso mais vezes. Tenha longo ânimo com o seu próximo, meu irmão. Tenha longo ânimo com o irmão da sua igreja, com o seu familiar. Tenha longo ânimo, filho, com o seu pai, com a sua mãe. Mãe, pai, tenha longo ânimo para com o seu filho. Ele está crescendo, ele está descobrindo muita coisa, e ele precisa que você o ensine, não que você fuja da responsabilidade de ensiná-lo. Por último, eu digo para você que a única forma de encontrar ou de obter a longanimidade é em Deus. Já vimos o que é preciso dentro da longanimidade na nossa vida, e agora nós precisamos compreender que para obter essa longanimidade, nós precisamos ter a confiança de que Deus, através do Espírito Santo, é aquele que produz isso em mim, porque por consciência própria eu não consigo, por vontade própria eu não sou capaz de amar, por vontade própria eu não consigo compreender a paz que excede todo entendimento, por vontade própria eu não consigo ter esse ânimo redobrado, e isso eu só encontro na Bíblia. Em Deus, quando a Bíblia nos diz que o nosso Deus é longânimo, ela está dizendo, ela está falando isso dentro do seu caráter. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segundo Pedro 3:9. É maravilhoso saber que o nosso Deus tem dentro do seu caráter, dentro daquilo que Ele é, da sua essência, a longanimidade. E nós louvamos a Deus por isso, e nós precisamos aprender com Deus a ser longânimos a cada dia. Eu só vou ler mais um texto que diz assim, Êxodo 34:6. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. E Números 14:8 diz: o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e de grande benignidade. Meu irmão, precisamos aprender com Deus, porque se não fosse a longanimidade que exala do nosso Deus para nós não estaríamos aqui. A misericórdia do Senhor, o amor do nosso Deus.
Então eu e você precisamos compreender que a longanimidade não exala de mim para Deus, mas exala de Deus para mim, e eu preciso exercitar esta qualidade do fruto do Espírito para com os meus irmãos. Amém? Que você caminhe com essa palavra, que você seja a partir de agora mais calmo, que você refreie a língua, que você pense antes de falar, não seja essa pessoa tempestuosa, não seja a tempestade, mas seja a calmaria na sua igreja. E eu tenho certeza que assim, meu irmão, você vai alcançar e você vai produzir muitos outros frutos em outras pessoas. Amém? Portas se abrirão para você. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu querido, que você tenha um restante de dia abençoado. Logo mais no culto da noite, quem está falando é o pastor Noé, e ele vai estar trazendo mais uma qualidade do fruto do Espírito. Então que o Senhor Jesus te abençoe, que você tenha um almoço e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Jesus te abençoe.